dia, tudo bem? É isso aí. Vamos lá. João Batista Figueiredo, o último general militar aqui no Brasil. Ele vai governar de 1979 a 1985. A partir daquela abertura já, né, redemocratização iniciada no governo anterior, governo Geisel, a sociedade civil cada vez mais começou a se opor à ditadura militar. Tá? Os sindicatos se reorganizam, foi criada a Central Única dos Trabalhadores, chamada CUT, entidades como a OAB, a própria igreja, a partir da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se opõem à ditadura. Grupos indígenas, grupos de negros, vão colocar na sua pauta as questões específicas, mas também a questão da democracia. Também nasce aí o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Então, há uma crescente oposição da sociedade civil e dos grupos políticos que já estavam lá, de alguma forma, se opondo aos governos militares. Então, cada grupo dentro da sua especificidade, mas, no geral, o que eles estão falando ali? Assembleia Constituinte. Então, temos que trocar essa Constituição que permitiu, que incorporou os AI-5, os outros AIs, todos aí. Portanto, uma nova Constituição de áreas agora democráticos. Anistia política. Vai ter então uma campanha sobre isso, né? Campanha da anistia. Eleições diretas. Campanha das diretas já, então queremos as eleições diretas. E justiça social. Então nós temos democracia e justiça social juntos aqui. A crise econômica que estamos vivendo aqui vai ajudar, inclusive, a incrementar esses movimentos, a tomarem atitudes. Então nós temos aqui, nesse momento, uma inflação de 200%. 200% ao ano. Fala a verdade. Dívida externa impagável. Na mão dos militares, elas foram literalmente até a lua. Mas não ganhou mérito, né? De pisar lá. Desemprego, 20%. Então, significa 20% daqueles que é a população ativa, né? Aqueles que deveriam estar trabalhando. Número absurdo. Então, veja, tudo isso aqui vai sendo colocado também na conta do governo Figueiredo, que está assumindo aqui. E que assume com o compromisso de dar continuidade ao processo de abertura, mas dentro ainda daquele esquema seguro, tá? Ou seja, não força, vai ser do jeito que nós desejarmos aqui. Bom, por conta dessa questão econômica, as greves retornaram. Eu já falei na aula passada, em 1978, né? A greve dos metalúrgicos. Agora estamos em 79, as greves dos metalúrgicos. Tivemos várias greves, mas essa aqui foi a significativa, né? Ela que abriu espaço para a possibilidade de outras greves. Os metalúrgicos da região do ABC paulista colocaram aí pelo menos 180 mil trabalhadores em greve.
no momento em que a greve era proibida. Então veja, quando a greve já não é proibida, é muito difícil de fazer. Né? Você tem a resistência das pessoas que deveriam fazer e acham que não deve, aqueles que têm medo, o resto da sociedade que acha que respeitamos, mas vai atrapalhar a nossa vida. Não é fácil fazer greve. Agora, quando ela está proibida por lei, é complicado. Os caras tiveram que ter aqui muita coragem para fazer isso daqui. O governo federal vai intervir no sindicato, vai prender as lideranças, então tratados aqui como bandidos. Porque a greve é considerada ilegal. E na prática, cara, significou mais mesmo um confronto, né? Ela foi um desafio central ao governo que se inicia. Só que a greve continuou, eles tiraram as lideranças, colocaram lá na cadeia e os caras continuaram em greve. Eles continuaram resistindo. A continuidade da greve acabou forçando negociações. E olha que interessante, nessas negociações, os metalúrgicos obtiveram vitórias. Aí eles mostraram como quebrar na prática uma lei que era lá de 64, que proibia essas greves. Nós tivemos mais de 400 greves nesse período aí de 79. Greve de professores, de bancários, motoristas de ônibus, portuários, uma infinidade deles aí, construção civil e tal. Esse movimento grevista está fazendo parte do que se chamou de um novo sindicalismo. Então, que não é mais aquele sindicalismo que vem lá da época do Vargas, que nós já vimos, muito atrelado ao Estado, pelego na maior parte das vezes. Então aqui aparece um novo sindicalismo, ou chamado também de sindicato independente, né, do poder do Estado e tal, ligado mais de fato à categoria, tá? São várias as lideranças sindicais, mas é inegável em todos os textos a importância do Luiz Inácio da Silva, ou Lula. Naquela época o nome dele era Luiz Inácio da Silva, apelido Lula. Depois ele incorporou Lula ao próprio nome. Então, ele está aqui merecendo esse destaque. Inclusive está no seu texto, tem uma foto aí comandando a greve e tal. Parabéns para os sindicalistas. Por quê? Estão se opondo. Era uma reivindicação salarial ligada à categoria, mas também aparecia aí a reivindicação da democracia. Tá? Em 79, você tem a reorganização da UNE, mesmo que não é ainda legalizada, mas eles estão se reorganizando. Mas duas leis vão fazer a diferença. Ainda em 79, a lei da anistia, já vimos que a lei de Geisel tem essa possibilidade, a liberdade contra os que se opunham ao regime. Aqui em 79 nós temos a lei da anistia. A lei vai libertar presos políticos, vai possibilitar a volta dos exilados, vai restituir o direito deles participarem da vida política de novo. Só que tem uma coisa, nas campanhas vai aparecer lá o lema, né? Ampla, geral e irrestrita. O que no primeiro momento é muito interessante, né? Que significa a anistia para todos. Só não se esperava que esse todos incluíssem os torturadores. Então a lei da anistia aqui no Brasil, ela vai anistiar também aqueles acusados da prática de tortura, que passaram impunes e estão até hoje impunes. Isso é muito criticado, inclusive, até hoje. Diferente do que aconteceu com os nossos irmãos aqui, os outros países nossos aqui, como a Argentina, né, que nós já vimos, que mudou a lei da anistia, possibilitando o julgamento de torturadores, civis e militares, com a prisão
de vários deles, mesmo civis ou mesmo militares. Tá? Então esse adendo às vezes aparece em questões de vestibular, inclusive isso. Grande debate, grande questão da anistia está justamente nisso. Tá? A outra questão é a reforma partidária. O governo percebe, por algumas eleições, inclusive de parlamento, né, a oposição, né, a população indo votar no MDB. E nós teremos aqui nesse processo de abertura a eleição, inclusive, para governador, volta a ser direta. Então, tentando enfraquecer o MDB, que acabava servindo aqui como o quê? Como um voto de protesto, né? Vai aparecer, vão possibilitar a criação de novos partidos. O MDB e a Arena são extintos e serão criados novos partidos. Então, o primeiro motivo é esse, fragmentar a oposição. Porque fragmentada, diluída, ela fica mais enfraquecida. Mais representativa, mas mais enfraquecida, acaba não ganhando. Mas, por outro lado, possibilitou a formação de partidos que acabaram até se consolidando, ficando fortes aí, tá? Mas nesse primeiro momento o objetivo era casuístico. Bom, surge aí o PDS. O PDS vai ser formado sobretudo pelos integrantes da Arena do governo. O MDB vai virar aí o PMDB, a maior parte vai ficar aqui. Vai criar também o PP, que é o Partido Popular, com os elementos mais conservadores ainda do MDB. O PTB, lembra, o PTB já existia lá na época de Vargas, então ele vai surgir de novo a partir da ação de Ivete Vargas, uma sobrinha de Vargas. Mas ele não vai ser nem sombra daquele partido, inclusive vai estar muito mais para o lado conservador do que combativo, como era antes da ditadura. Inclusive o Leonel Brizola queria essa sigla. Né? Leonel Brizola volta do exílio querendo construir de novo o PTB. Ele não consegue, então ele acaba criando o PDT, com propostas socialistas também e tal, com uma cara do antigo PTB. E o PT. O PT é o único aqui que não tinha uma história mais antiga, né? Os outros ou estão ligados ao MDB ou Arena, ou vêm dos partidos de antes da ditadura. O PT era novo, mas está ligado ao Brizola. Então o PT ele nasce de grupos mais radicais do MDB, que não gostou lá do PMDB, nem do PTB e tal, PP, foram para o PT. Alguns ligados, inclusive, à luta clandestina. Sobretudo aos sindicalistas. Lula vai ser a grande liderança, mas tem outros, Jacob Ittar, Olívio Dutra e tal. E os setores da igreja. A igreja tinha o seu lado social, né? Lembra que eu falei com vocês lá no passado, a teologia da libertação, então vários grupos ligados à igreja. Tinha JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né? Juventude Universitária Católica, Juventude Operária Católica, etc. Então, os setores da igreja que perceberam a importância de participar da política e de se opor à ditadura também vão entrar aqui no PT. Inclusive, a primeira vez que eles falam em Partido dos Trabalhadores vai ser num congresso de metalúrgicos que acontece na cidade de Linz. Aí tem essa ideia, aparece na ata, depois eles acabam formando aí. Tá? Bom, mas e os conservadores? Os conservadores não vão olhar com bons olhos isso. Os conservadores, reacionários, a extrema-direita, civis e militares radicais, eles não vão ainda concordar com essa abertura e vão fazer o possível para tumultuar, causar tensão, desestabilizar, para continuar a ditadura.
Então eles vão deflagrar o que se chama de terrorismo urbano. Temos alguns exemplos aí. Atentado a bancas de jornal, então lá jogam uma bomba para explodir e tal, causar medo. Atentados a entidades ligadas a direitos humanos, as cartas bombas, né? O atentado à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e etc. Mas o maior, né, o que virou um marco, foi em 30 de abril de 1981, o ataque ao Rio Centro, Centro de Convenções do Rio de Janeiro, que tinha lá um show em homenagem aos trabalhadores, né, que seria no dia 1º de maio, e os militares foram lá jogar uma bomba. Jogaram 2 bombas, na verdade, uma na central de energia. A ideia era causar o tumulto. Poderia ter 2 consequências aí. Eles falarem, né, que era a esquerda que tinha feito isso, ou causar desestabilização e os militares não podem sair ainda e tal. O problema é que uma das bombas, a segunda, ela não foi armada no lugar certo, ela explodiu no colo do sargento. Lá dentro tinha um capitão e um sargento do exército. Machucou muito o capitão e matou o sargento. Aí eles tiveram a cara de pau de postar algumas informações do tipo assim, passaram aqui e jogaram a bomba, né, nos militares e tal, são os anarquistas, são não sei quem. Não colou, tanto não colou, que foi quase que o embate final da linha dura. A partir daí eles tiveram que recuar, porque foi uma catástrofe aqui. Imagina quantas pessoas poderiam ter morrido se tivesse armado essa bomba. E a partir daqui, a abertura pelo meio militar dificilmente teria mais resistência como essa. Tivemos as eleições de 82, sim, já foi provado, tá, que esse capitão e esse sargento que estavam manipulando a bomba. Em 82 tivemos eleições para os governos, o partido do governo ganhou lá em vários lugares, né, o PDS, mas o mais marcante aqui em São Paulo deu o Franco Montoro, em Minas Gerais Tancredo Neves e no Rio de Janeiro Leonel Brizola, cara, que sempre foi, né, inimigo da ditadura. Então, o Tancredo também, mas ele era mais brando, né? De qualquer forma, foi simbólico, além de tudo. Em 1983 começa então a campanha direta já. Ela começa por um comício, está organizado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Mas logo acabou sendo assumido, né, por demais partidos da oposição e entidades de oposição. Interessante que a gente fala em entidades, né, tinha, por exemplo, time de futebol, todo mundo já ouviu falar, né, da democracia corintiana, os caras entravam em campo com a faixa falando em democracia, direta já, então a sociedade estava efervescendo, né, nesse sentido. A campanha das diretas, então, vai ganhar contornos nacionais, destaque para os comícios que tem em São Paulo e Rio, em São Paulo aqui 300 mil pessoas lá na Praça da Sé. Tivemos 2 ônibus aqui de Lince, um eu sei que teve, me falaram 2, ligados ao próprio PT e ligado ao movimento estudantil, que era forte, né? Escola de Engenharia, Odonto, mesmo a FAO. O pessoal que foi para lá, tive a satisfação de ir também nesse comício sensacional. Mas depois tivemos comício aqui com 1 milhão de pessoas lá no Vale do Anhangabaú. Ou seja, era meio showmício, né? A Fafá de Belém cantava o hino nacional, ela é uma cantora, bem famosa e tal, na época. Osmar Santos, que era um locutor esportivo, que sofreu até um acidente aqui em Marília, né? Ele aqui fazia as apresentações, Chico Buarque e tal. E as presenças dos políticos do momento. Os 2 principais políticos, estão vários aqui, né? O Brizola, o Tancredo e tal, mas destacava o Ulisses Guimarães, que era do MDB e sempre tinha se colocado contra a ditadura, e o Lula, que tinha vindo da classe trabalhadora, todos juntos no palanque. Então, uma coisa sensacional. Se não me engano, a cor adotada foi o amarelo, e o slogan era "Eu quero votar para presidente". O deputado do MDB,
né, no caso o PMDB, Dante de Oliveira, então entra com uma emenda à Constituição. Se essa emenda fosse aprovada, teríamos as eleições de 85, conhecida justamente como emenda Dante de Oliveira. Enquanto havia luta na rua, essa emenda estava sendo votada lá, passava tal. Em 25 de abril de 84, ela foi rejeitada. Na verdade, ela teve 298 votos a favor. Teve apenas 65 contra. Mas não bastava ter a favor ou contra, ela tinha que ter 2/3 do total. Então não conseguiu, porque teve ainda 3 abstenções, 113 ausentes. Nosso texto fala 112, né? Eu li vários lugares, fala 113. Muitos ausentes, muitos não compareceram. Então ela foi rejeitada por 22 votos. A população ficou irada, mas muitos que estavam ali já estavam articulando como seriam então as eleições indiretas. Seriam as últimas eleições indiretas, mas que teríamos só civis. Os militares não iriam participar. Tá bom? De um lado, o partido do governo, o PDS, indicou o Paulo Maluf. Na verdade, ele se dividiu. Tinha o Paulo Maluf e tinha um coronel Mário Andreasa. Ganhou o Maluf. Cobra velha, esperto, ganhou do Andreasa, mas dividiu o grupo. Tá? Então, muitos do PDS acabaram votando no outro candidato. E aí a oposição saiu com o Tancredo Neves, que era do PMDB, e conseguiu a aliança com o José Sarney. Olha só, o Sarney tinha sido da Arena, né, do PDS, tinha votado com o governo, tinha sido articulado contra a aprovação da emenda Dante de Oliveira, mas ele acabou sendo importante, segundo eles acreditavam, aqui para puxar os votos do PDS para esse grupo. Então ficou Tancredo como presidente e o Sarney como vice. Tivemos as eleições em 15 de janeiro de 1985 pelo Colégio Eleitoral e foram eleitos Tancredo para presidente, Sarney para vice. Estava tudo tranquilo, do jeito que os militares queriam. Eles não queriam uma coisa sem revanchismo, lenta, gradual e segura. Pois é. Bom, mas não foi tão... né? Sabemos o que aconteceu com o Tancredo. Lembra? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Até.